Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Vocês estão bem? Amém, que bom. Está todo mundo bem? Legal. Realmente glorificar a Deus, né? E o pastor pediu para trazer uma palavra e agradecer a Deus a oportunidade e que o Senhor possa falar aos corações de todos, assim como desde o momento que o pastor me chamou, Deus já me trouxe a mensagem instantânea, assim, foi algo muito diferente, né? Então, espero que o Senhor possa falar com vocês assim como falou comigo, amém? Queria compartilhar 2 versículos com vocês para começar o culto de hoje. O primeiro está em Deuteronômio 21, versículo 23. A palavra de hoje, ela tem um tema e esse tema é deixe para trás. Amém? Guarde esse tema, do começo ao fim, deixe para trás. Em Deuteronômio 21 diz assim: seu corpo não permanecerá a noite toda na árvore, ou no madeiro na sua versão, mas de qualquer maneira o sepultarás naquele dia, porque aquele que é enforcado é amaldiçoado por Deus, para que não se contamine a terra que o Senhor Deus te deu como herança. Amém? Em João 10:10. Diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha vida, e tenham vida e tenha em abundância. Amém? Amados, Cristo na cruz foi pendurado no madeiro, para que a maldição que estava sobre a minha vida e a sua recaísse sobre ele, para que nós recebêssemos vida e vida em abundância. Amém? Queria convidar vocês a fechar seus olhos para a gente estar orando mais um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa, Pai, tocar nossas vidas com o Teu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor, Pai, transmita às pessoas, Pai, o que o Senhor quer da Tua vontade, Senhor. Que nada que vem de mim, Pai, possa, Pai, sair deste altar para as pessoas, mas somente o que vem do Teu Espírito, da Tua vontade para a vida de cada um, Deus. Que o Senhor possa, Pai, trazer essa noite, Senhor, a Tua vontade sobre esta igreja, sobre este altar que é seu, Pai. Sobre esta casa que é sua, Senhor. O Senhor possa prevalecer e a Tua palavra, Pai, ser a única verdade nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, nós convidar vocês. Eu uso muita Bíblia, tá? Quem não tem Bíblia, está acostumado a ler, não se assuste. Eles vão colocar aí na tela, vocês vão acompanhando. Eu vou estar lá em Gênesis 19. Os versículos 15 ao 26. Uma passagem bem conhecida que diz assim: e quando a manhã surgiu, então os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua esposa e as tuas 2 filhas, que estão aqui, para que não sejas consumido na iniquidade da cidade. Enquanto ele demorava, os homens seguraram a sua mão e a mão de sua esposa, e a mão de suas 2 filhas, e o Senhor foi misericordioso com eles. E tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, quando os haviam trazido para fora dali, ele disse: foge para a tua vida, não olhes para trás, nem fiques em toda esta planície. Foge para longe, foge para o monte, para que não sejas consumido. E Ló disse: assim não, meu senhor. Eis que agora o teu servo encontrou graça aos teus olhos, e tu magnificaste a tua misericórdia, que mostraste ao salvar a minha vida, e eu não posso fugir para o monte, para que o mal não me alcance e eu morra. Eis que esta cidade está próxima para fugir, e é pequena. Deixa que eu fuja para lá. Não é pequena, e minha alma viverá. E ele disse: vê, aceitei-te também com respeito a esta coisa, e eu não derrubarei esta cidade pela qual tu falaste. Apressa-te, fuja para lá,
pois eu não posso fazer coisa alguma até que tu chegues lá. Porque isso se chamou o nome da cidade Zoar. O sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover Sodoma e sobre Gomorra, enxofre e fogo do Senhor, desde o céu. Ele derrubou aquelas cidades e toda a planície, e todos os habitantes das cidades e o que crescia sobre a terra. Mas a sua esposa olhou para trás, por detrás dele, e ela se tornou um pilar de sal. Amém? Amados, ela não se tornou um pilar de sal só porque ela olhou para trás. Ela se tornou um pilar de sal porque ela ficou presa em Sodoma e Gomorra. Os nossos sentimentos, eles funcionam como prisões. O sentimento da mulher de Ló estava em Sodoma e Gomorra. No original, no hebraico, olhar para trás é o mesmo que estar preso a um sentimento ou desejos de algo do passado. A mulher de Ló ficou presa em sentimentos e desejos de algo de Sodoma e Gomorra. Só que em Sodoma e Gomorra só existia lascívia, violência e prostituição. E algo tão desprezível aos olhos do Senhor que cheirava mal. Então Deus vem para destruir Sodoma e Gomorra. Mas a mulher de Ló, ela estava presa em Sodoma e Gomorra. Os sentimentos dela estavam presos em coisas que não podia agradar ao Senhor. Entendam? O tema dessa palavra é deixar para trás. Deixe para trás os sentimentos que te prendem a coisas que não vão fazer com que você consiga progredir e ir para frente. Quem é jovem como eu, o Bispo Beto deve lembrar dessa cena. Houston cravou a bandeira na lua. A velocidade dele era essa. Na terra, Houston estava assim. Entende? Quando nós estamos presos a um sentimento que impede que nossa vida siga em frente, nós ficamos como se estivéssemos andando na lua. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, e a nossa vida parece que não evolui. E aí você fala, nossa, já faz tanto tempo, e eu não saio dessa situação. Talvez você vai ficar preso como uma estátua de sal, com sentimentos de uma perda de um familiar. Quantas pessoas que perderam um familiar e não conseguem mais progredir para uma vida, para os estudos, para o trabalho, entende? É como se fosse uma estátua de sal paralisada num sentimento de algo que já passou. Nossa, mas ela era muito querida, mas não está mais aqui. Você precisa seguir em frente para o alvo, para algo que o Senhor preparou para a sua vida. Nós vivemos, às vezes, um saudosismo. Outro dia nós estávamos arrumando aqui em cima, e lembrando que antigamente, para apertar um parafuso, montar um imóvel era 4, 5 horas. Porque era na chave de fenda. E hoje tem as parafusadeiras. Desparafusadeira é algo rápido. Gosto até de saudosista, mas não posso viver no passado. Preciso deixar o passado para trás. Talvez algo que tenha te machucado no seu passado, uma palavra do seu pai ou da sua mãe, que te paralisou para a vida inteira. Se eu fosse ficar paralisado nas surras que a minha mãe me deu, rapaz, nem engordar, eu tinha engordado. Né? Porque a velha caprichava. Ou eu ficava direito, ou eu ficava direito. Não tinha como se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Porque o fio de ferro comia, né? Então, eu não posso ficar paralisado no que aconteceu na minha infância. Porque eu tenho que continuar andando para frente. Eu não posso ficar olhando para trás, para Sodoma e Gomorra, onde os homens queriam ter relações com anjos, que tinham imagens de homem. E não posso falar muito sobre isso, porque antigamente os apóstolos eram apedrejados, hoje nós sofremos processos e falamos a verdade da palavra de Deus. Mas vocês já entenderam a mensagem. Não posso ficar paralisado no pecado. Eu preciso andar para frente. Eu não posso ficar paralisado naquela igreja que eu passei e ouvi uma palavra ruim e me machucou. Tinha um curso que eu queria muito fazer, que chamava Cura da Igreja. Sabe o que falava desse curso? Curar pessoas machucadas na igreja. Eu não posso abandonar minha vida em Cristo, porque em algum momento da minha história, eu fui machucado dentro de alguma igreja. Porque Cristo é maior do que essa placa, do que essa porta, do que esse púlpito. Ele é imenso. A paralisia que nos causa e não nos faz prosseguir, como se ficássemos como uma estátua, ela pode vir de várias situações. Ela pode vir de uma palavra, de uma desilusão, de uma mentira, de uma traição, de uma ofensa. Cada um sabe onde tem algo que te paralisa. Mas hoje é noite para deixar para trás e seguir em frente para o alvo. Se tem algo que machucou seu coração, essa noite eu te convido, deixa no altar do Senhor. Salmo 51, versículo 10. Abraão, nosso pai de multidões. Coloque aí para a galera, nossos irmãos, os amados, amém? Você que tem Bíblia, acompanhe conosco. É uma noite de que algo que feriu seu coração, algo que impede que você evolua, que você cresça, que você mude, algo que tem feito com que você ande, que parece em círculos, parece que você está dando volta nessa praça e nunca acaba. Essa noite o Senhor te chama
para tirar essa amargura e criar em mim e em você um coração limpo. Que Deus renove um espírito correto dentro de mim e dentro de nós. E eu oro em nome de Jesus, que esse começo de palavra, o Senhor já esteja revolvendo o que está dentro do teu coração e comece a tirar os entulhos que foram colocados e aonde Satanás trabalha para mexer nas suas feridas e causar essa dor que impede você de crescer e evoluir em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o vinho novo, no odre velho, ele fermenta e estoura. Mas o vinho novo, no odre novo, ele se encaixa. É noite de você sair daqui como um odre novo. E o vinho novo do Senhor entrar na tua vida e se encaixar perfeitamente. Que o Espírito Santo já esteja se encaixando no seu coração. Porque eu creio que o Senhor já está limpando ele, transformando e deixando ele puro e renovado em nome de Jesus. Em 2 Coríntios 5,17 diz que Deus, Jesus, nos convida a viver coisas novas. E a palavra do Senhor diz assim, em 2 Coríntios: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura, e as coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. Essa noite Deus te chama para ser uma nova criatura, e você deixar as coisas velhas para trás, e seguir olhando para frente. Eu não sei o que possa estar dentro de você te impedindo de se mover. Não, mas eu me movo, eu ando, eu como, eu deito, eu durmo. Quantos anos da tua história não sofre uma mudança? Talvez você já tenha se habituado tanto com aquele caminho de ir para o trabalho que você nem reparou que tem uma flor nova ali. Porque já virou uma rotina. E você não consegue ver algo novo. Mas essa noite o Senhor, assim como fez com Paulo, tira os tampões dos teus olhos, para que você veja a novidade de vida em Cristo Jesus. Que em nome de Jesus, os seus caminhos sejam novos. E os caminhos velhos sejam deixados para trás. Talvez a sua dificuldade seja de relacionamentos. Às vezes o que te impede de crescer é só a dificuldade de falar com alguém dentro da tua própria casa ou da tua família. E essa dor te consome, mas o passar do tempo faz como se você tivesse com essa dor assim. Quando Cristo está ali do outro lado, dizendo, vem, você pode caminhar pelas águas. Essa dor não precisa mais te consumir. Você pode deixar ela nos pés do Senhor essa noite. É uma noite para que o seu coração seja curado por Cristo Jesus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo já está operando nisso, em nome de Jesus. Tem fardos colocados sobre nós, que parecem algo tão pesado, que nós parecemos que estamos carregando o Vitão me carregando, entendeu? Levanta aí, Vitão, o pessoal te ver. É o Vitão me carregando, como se fosse um fardo tão grande, que o Vitor está me carregando na estação das 6 horas da tarde, tentando passar na multidão. E é muito complicado, né, Vitor? Imagina você me carregando e aquela galera te apertando, te empurrando no metrô e você me puxando. E você não consegue sair do lugar, você não consegue nem adentrar a porta. Porque quando as pessoas olham, você não deixa ele entrar não, porque olha também a coisa que ele está carregando. É muito grande para ele. Os pastores, obrigado, Vitão. Os pastores pregaram por 2 semanas seguidas sobre gigantes. Tem fardos que parecem tão grandes, que como se fossem enormes. E quando ele pregava, um mestre sábio me pegou aí no fundo e falou, sabe qual a chave do segredo? Aliança com o Senhor. Ele sabia que ele era circunciso. E aquele incircunciso que desafiou o exército do Deus vivo ia cair. Amados, entendam, vocês não são incircuncisos. Vocês são circuncidados no coração, na alma, pelo sangue do Cordeiro. E é tudo que impede que você cresça, essa noite tem que cair por terra. Todos os gigantes têm que sair do caminho. Todo o peso, todo o fardo do mundo tem que sair da tua vida. Porque o jugo dele é leve. O fardo é suave. E você não carrega mais um peso. Porque você não é mais escravo, você é filho. Ele te trouxe para o reino para que você seja cada dia mais abençoado. Porque ele te trouxe vida e vida em abundância em nome de Jesus. Mateus 11, 28 e 29 diz assim. Portanto, se algum homem está... Opa, volta, pula. Aperta o botão aí, Brão, para ajudar o pessoal que não trouxe Bíblia.
Diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus traz essa mensagem, porque no tempo de Jesus existiam vários mestres, e cada um ensinava a sua maneira. Só que alguns mestres falavam: arruma a cadeira, mas não levantava para arrumar a cadeira. E Jesus, ele fazia o contrário. Ele arrumava a cadeira, para que ele fosse o exemplo, para que aqueles que viessem junto com ele aprendessem dele. Ele era o exemplo, ele fazia, ele não mandava. Ele era um mestre, ele ensinava, mas de forma prática. Então essa mensagem, dita ali desse contexto, é para tirar o peso que aqueles mestres colocavam sobre as pessoas ali, tão pesado, que as pessoas não conseguiam progredir. Mas aí vem Jesus e fala: não, não precisa desse peso. O meu evangelho é leve, o meu evangelho é suave, o meu evangelho é de boas novas. O meu evangelho é do reino, e não da religiosidade de homens. Amados, a igreja não precisa de formalidades, ela precisa da verdade da palavra. É só isso, simples e fácil. E Deus vai operar conforme a vontade dele, em nome de Jesus. Amados, eu recentemente, tem uma pessoa ali, a minha digníssima ali no fundo, mandou uma mensagem de manhã: eu sonhei com você. E o sonho, a gente estava na praia, e eu vi uma casa religiosa, e a mulher me chamava e falava que tinham feito algo para você e que seu nome estava dentro de uma caixinha branca. Ela me contou o sonho dela. Beleza. Eu não pego muito dessas coisas, eu sou bem desapegado, né? Passo debaixo da escada e ando do lado do gato preto de boa. Não tem problema nenhum com essas coisas. E aí, outro dia eu saí da igreja e tinha o retrovisor do meu carro estava com 2 marcas vermelhas, pareciam sangue. Eu não testei, né? Uma de cada lado, só tinha nos retrovisores. Eu cheguei em casa, peguei o limpei. E eu falei para ela assim: vamos lá? Mas eu não posso ficar preso no mal dos outros, porque senão eu não vou para frente. O mal é dele, deixa para ele o próprio mal dele. Podem fazer o que quiser. Eu sei o Deus que eu sirvo. Ele é o Senhor dos exércitos. Eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não dormitará o guarda de Israel. Entende? A minha confiança não está no mal que preparam contra mim, mas está no Deus da benignidade, da bondade. Ele sustenta a minha vida. Meus pés não andam na calçada, na rua, andam na rocha, para que o vento forte não me derrube, para que a tempestade não me derrube. Mas os pés de vocês estão firmados na rocha. Por mais que você não veja, o Senhor já colocou seus pés cravados na rocha, para que quando vocês andem, o mal possa tentar contra as suas vidas, mas ele vai cair como Golias, em nome de Jesus. Amém? Na igreja aqui foram apresentados por 2 vezes uma peça que chama Esquecer e Crescer. O nome dessa peça original é Manassés e Efraim. Amados, entenda a mensagem dessa noite. Deixe para trás. Quando José coloca o nome do filho dele de Manassés, é para celebrar que o tempo de dor e de agonia já passou. E Efraim simboliza o tempo de prosperidade. Tempo qual o Senhor tem preparado para vocês. Tempo de prosperidade. Deixe o tempo de dor, de escravidão, de luta, de perseguição, de prisões no passado. E viva o tempo novo do Senhor para as suas vidas. Em João 21, veja como isso pega até aqueles que estavam com Jesus. João 21, versículo 1 ao 3 diz assim: depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, os 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. E eles saíram, imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Amados, 3 anos com Jesus. Quando eles não viam mais Cristo, o que eles fazem? Voltam lá para o comecinho, antes de encontrar com Jesus. Parece eu com meu avô: vamos, vô, está na hora. Pega a tralha, a bolsa de pesca, ó. Vamos pescar. Amados, 3 anos com Jesus, pregando o evangelho, vendo milagre, vendo curas, vendo transformação. Quando Jesus não está ali, o que eles fazem? Voltam para o passado. O que aconteceu? Não pegaram um peixe sequer. Não pegaram nenhuma tainha, nenhuma sardinha, nenhum lambari. Nada. Nem pé de roscou na rede.
Porque em Cristo não dá para viver o passado, porque Ele nos chamou para ser novas criaturas. Ele nos chamou para um futuro diferente, para um tempo novo. Não podemos viver no passado quando fomos chamados para ser novas criaturas. Quando a gente vai um pouquinho na frente na Bíblia, em Atos 1, versículo 1 ao 4, diz assim: o primeiro tratado diz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos, que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo, após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse, de mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Amados, a ordem de Jesus é para eles irem para Jerusalém. E eles vão fazer o quê? Ficarem ali e aguardarem as promessas do Senhor. E aí o que eles fazem? Voltam para pescar. Entende? Tem que deixar o passado para trás. Porque às vezes a gente está preso no passado tanto tempo que a gente não está conseguindo pegar nenhum lambari. Às vezes a gente está tão acostumado com aquela rotina, com aquela situação, que a gente não consegue nem viver as promessas e as bênçãos de Deus. E eu queria convidar vocês essa noite. Hoje, quando eu orava de manhã pela palavra, eu lembrei que aqui não tinha essa parede, não tinha esse chão. E nós viemos de uma igreja lá no final da Engenheiro. E quando nós subimos nesse altar pela primeira vez, nós reunimos aqui e o Senhor nos trouxe algo, que foi um louvor que cantamos. Eu quero viver algo novo. Nós não podemos viver o que nós vivemos na Engenheiro. Nós temos que viver o novo do Senhor aqui na Fôlego de Vida. Senão nós não vamos sair do passado. E não podemos ver as bênçãos de Deus que Ele tem para este local, para a vida de cada um que aqui está. Entende o que o Senhor está falando para vocês essa noite? Deixe para trás aquilo que te aprisiona, que te paralisa, que te machuca, que te maltrata. Seja um sentimento, seja uma dor, às vezes até uma enfermidade. Mas ela não sai de mim, enfermidade, nem com remédio. Amados, quando Jesus foi questionado pelos apóstolos, essa enfermidade é hereditária, é para coisa de família, essa enfermidade, Jesus disse, tem enfermidades que são para a honra e glória de Deus. Às vezes nossa visão ela está tão embaçada que nós não conseguimos glorificar, nem no momento de enfermidade. Jó passou por tudo que passou. E no final, ele teve o dobro de tudo que ele tinha. Porque ele não ficou preso nas primeiras bênçãos. Ele olhou para frente e viu o novo do Senhor para a vida dele. O povo de Israel sai do Egito, passa pelo mar, vê Deus derrubar os 10 deuses do Egito, através das 10 pragas. E mesmo assim, debaixo das bênçãos do Senhor, deseja as coisas do passado. Tanto insistiram nisso, que ficaram 40 anos dando volta no deserto. E precisou que uma geração nova viesse para herdar a terra prometida. Amados, deixe para trás o passado, para que as coisas novas do Senhor, as bênçãos